Olá, família, eu sou Mário Tereza. Mais uma vez estamos juntos aqui na nossa EBD, a Escola Bíblica Digital da Igreja Batista da Paz. Eu, para quem não me conhece, sou o esposo da Ivana, o pai do Heitor. Meus títulos nobres são esse é o meu currículo. E hoje, inclusive, falo aqui do quarto dele, né? Mas vamos tratar de um tema, embora eu esteja no cenário infantil, vamos tratar de um tema nada infantil. Vamos falar, aliás, já vimos falando acerca de como a igreja tem se relacionado, tem se comportado nesse momento de pandemia. E a lição de hoje traz o tema comunhão que resiste ao distanciamento. Meus amigos, é uma lição, um tema muito importante e eu conto com a atenção de vocês. Vamos ler a Bíblia. Já peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. A gente vai se aprofundar nesse texto. Esse é o nosso texto base. Eu vou ler aqui para nossa conveniência, mas peço por favor que os irmãos acompanhem, porque é muito importante que a gente se atenha aos detalhes desse texto. Tem muitos detalhes, vamos se ater aos detalhes desse texto. Louvo muito a Deus que você está aqui comigo. Louvo muito a Deus por estar aqui, nessa mais essa oportunidade da gente ler a Bíblia juntos, a gente ter essa troca aqui pela internet, nesses novos tempos de EBD. Amém? Vamos ler a Bíblia então. Diz assim o texto: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim, como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Meus irmãos, que texto sensacional! O tempo todo nesse texto reforça a noção de unidade. Há um só corpo, um só Deus, um só batismo, uma só fé. Reforça a questão de unidade. Que texto rico, meus irmãos. Nós vamos falar, vamos debater, vamos entrar nesse texto mais afinco. O nosso tema fala de comunhão que resiste ao distanciamento. Essa palavra distanciamento, muito comum, muito presente nesses tempos atuais, não é? E nós, latinos, brasileiros, somos tão calorosos, somos tão acostumados a estarmos juntos. Temos essa cultura da festa, do churrasco, da família. A gente preza muito. Nós brasileiros prezamos muito a comunhão social. Nós temos essa característica enquanto povo. Nós sempre estamos juntos, a gente procura fazer tudo juntos. É difícil a família se desgarrar. Acontece, mas é difícil. Normalmente, nós temos essa predisposição a estar com quem a gente gosta o tempo todo. Nós temos essa fama de sermos calorosos, do abraço. Por que está falando tudo isso? Porque para nós, talvez, esse distanciamento social esteja sendo ainda mais severo, ainda mais incômodo. É um tempo novo, onde você ficar afastado de uma pessoa significa talvez que você a ame, é um gesto de amor. Os nossos pais são mais idosos, a gente procura ficar longe deles, por amor a eles. Antes era o contrário, a gente procurava ficar perto para demonstrar esse amor. Eu me lembro bem, assim que eu e Ivana nos casamos, logo ali na semana do casamento, minha mãe falou assim: vocês vão vir aqui em casa? Falei, lógico, mãe, estou sempre aqui, vou sempre visitar você. Ela, mas vocês vão vir o quê? Sempre? O que é sempre? Falei, mãe, vou vir sempre.
Aí ela falou, não, você tem que vir toda semana. Vocês têm que vir aqui toda semana. Eu falei, não, mãe, não vou toda semana. Eu vou sempre que possível. E ela ficou insistindo para que eu explicasse a ela o que era esse sempre. Quer dizer, ela tinha um receio de perder o convívio, o contato, né? Então, nós temos essa fama. Nós somos assim. E esse distanciamento para a gente foi ainda mais duro, foi um golpe ainda mais duro. Mas um golpe necessário. Enquanto igreja, a mesma coisa. Nós acostumados, a gente vinha aqui na nossa comunidade especificamente, a gente vinha num tempo tão especial de renovo, um tempo de muita comunhão, onde a gente estava com vários projetos, colocando as coisas em pauta e todo mundo participando. A igreja estava viva, uma coisa linda estava acontecendo. E, irmãos, de repente vem esse distanciamento. E a gente tem que continuar. E a gente tem que aprender a continuar essa comunhão, esse renovo, mesmo à distância. A gente tem que aprender como igreja a continuar a estarmos juntos, ainda que distantes, não é? Mas eu louvo a Deus porque a igreja não parou, a igreja não cessou as suas atividades. Nós tivemos que se redescobrir, se redefinir, e aqui estamos, avançando para a honra e glória de Deus. Biblicamente falando, esse desejo por comunhão que a gente acabou de conversar aqui, reflete a vontade de Deus para a humanidade. Nós vivemos em unidade nele. Por isso, devemos estar à comunhão ainda que à distância. Deus se mostra, meus amigos, através de uma relação. Pai, Filho, Espírito Santo, 3 em 1. Isso é uma relação. Deus se revela a nós, se mostra a nós em uma relação. Não é? Se a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê lá principalmente a promessa a Abraão de que as famílias seriam abençoadas através dele. O ministério é a família. Deus se mostra para a família. São relacionamentos. Relacionamentos importam. Relacionamentos é aquilo que Deus deseja para o seu povo, que ele se relacione, que a gente se relacione, enquanto sociedade, enquanto comunidade da fé, enquanto igreja. O projeto de Deus é a família, que é um relacionamento. Amém? Então, é bíblico o estar junto. Tudo isso que a gente falou aqui, da gente ser caloroso, da gente gostar, isso é bíblico. Isso é bíblico, isso é a vontade de Deus para nós. E a gente precisa encontrar, a gente foi, na verdade, encontrando um meio de ser assim, ainda que distantes. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. São 3 tópicos que a gente vai pautar agora em cima desse texto de Efésios que a gente acabou de ler. E o primeiro tópico é comunhão, que é vital para a vida. Meus amigos, viver sozinho adoece. A solidão, ela pode provocar muitos males, angústia, ansiedade, baixa autoestima, inabilidade de desenvolver amigos, inabilidades sociais, depressão. Viver sozinho não é bom. O homem não foi feito para viver sozinho. Nós fomos feitos para viver relacionamentos. Então, a comunhão, o relacionamento é vital para a vida. Paulo, quando escreveu esse texto de Efésios, ele estava preso. Veja só que ironia. Nós estamos nesse momento de distanciamento social. E Paulo, quando escreve essa preciosidade que é a carta aos Efésios, ele estava preso. Distante de todo mundo. Vejam só, vivendo, obviamente, níveis muito mais intensos, o isolamento social do que a gente está vivendo agora, mas ele estava isolado tal qual estamos aqui. E mesmo assim, a chamada do texto dele é para vivermos em unidade, em comunhão. Que maravilha, o cara estava sozinho, preso, e tudo que ele estava pensando era na unidade do corpo de Cristo. Era como as pessoas deveriam viver em comunhão. Paulo sistematizando, através de suas palavras, a comunhão que nós deveríamos viver, que a igreja deveria viver. Vou ler um trechinho
do texto do nosso material que eu achei muito interessante. Diz assim: mesmo preso, Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e sufocamento. Meus amigos, o relacionamento é vital, tal qual o ar que respiramos, a água e a comida. O relacionamento oxigena, hidrata e nutre a nossa existência enquanto igreja, enquanto indivíduos. Se relacionar faz parte da condição humana. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Por isso, precisamos prestar atenção no que diz o verso 3. Tem uma palavra ali muito preciosa. Vou ler aqui. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Meus amigos, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Olha só o que Paulo está falando, gente. Ele está dizendo, esforça-te. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu e a Ivana, nós, durante muito tempo, trabalhamos com casais, junto com o pastor Haroldo. E era muito comum casais recém-casados entrarem em crise e logo quererem se separar. Porque ao primeiro sinal de discordância, de incompatibilidade, de desavença, simplesmente a nossa geração, ela não gosta de se esforçar. Ela quer tudo pronto, é uma geração fast food, já vem pronto, é só mastigar. Daqui a um tempo a gente não vai precisar nem mastigar mais. Deus nos livre disso, mas é uma geração fast food, é um termo clichê, mas é real para aquilo que a gente está conversando aqui agora. Então, um relacionamento deu trabalho, é descartável, joga fora. As pessoas não querem se esforçar, a gente viveu muito isso, lidando com os casais. Ninguém queria se esforçar. As pessoas preferem não ter trabalho. Mas isso é ensino de demônios. Veja bem, o Espírito Santo diz, esforça-te. Esforça-te. Faça todo o esforço. Meus irmãos, a gente está vivendo agora essa era de internet, no Twitter, nas redes sociais, tem a cultura do cancelamento. Uma pessoa não te agradou, você cancela ela. Que coisa terrível. Esforça-te. Não é fácil. Não seria fácil. Ninguém nunca nos enganou. Relacionamentos dão trabalho. Precisamos nos esforçar para se relacionar com as pessoas, as que amamos, aquelas que convivem com a gente no meio social, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Meus amigos, se a gente não se esforçar, a gente vai ficar pulando de galho em galho. A gente não vai parar casado. A gente não vai parar emprego nenhum. Porque demanda esforço. Relacionamento demanda esforço. Porque o relacionamento é vital. Esforça-te é a palavra do Espírito Santo para nós, para o seu povo. Esforça-te. Sabe qual é a palavra do inimigo? A palavra do inimigo é prostra-te. O que o diabo falou com Jesus quando o levou para o deserto e do alto mostrou todo mundo e falou, tudo isso é teu. Tudo isso é teu. Vou te dar tudo isso. Vou te dar o mundo inteiro. Basta você se prostrar. O diabo não falou, tá vendo tudo isso? Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se dar, vai ter que se entregar, você vai ter que andar por toda essa Jerusalém, você vai ter que pregar no deserto, vai ter que falar para incautos, você vai ter que pregar para todo mundo, você vai ter que sofrer por todo mundo, você vai morrer por todo mundo. A promessa do diabo para Jesus não foi essa. A promessa foi, prostra-te, não foi, esforça-te. Deixa o Espírito Santo falar contigo e comigo. Precisamos nos esforçar. Se queremos relacionamentos saudáveis,
Precisamos sair dessa prostração e nos esforçar. Dá trabalho, meu. Viver em comunhão na igreja. Dá trabalho, meu amigo. Às vezes você pensa uma coisa, um irmão pensa diferente. Você está ali servindo no ministério, alguém pensa diferente de você. Dá trabalho. Às vezes alguém errou com você, somos humanos, a gente erra. Dá trabalho. Você vai cancelar o seu irmão? Você vai cancelar a sua esposa no primeiro erro dela? Você vai cancelar os seus filhos? Dá trabalho, querido. Esforça-te. A palavra de Deus diz: faça um esforço para viverem em unidade, para viverem em comunhão. Glória a Deus, aleluia. Que palavra linda, cara. Que palavra linda é essa. Vamos agora para o segundo item. Acho que ficou claro o primeiro item. Comunhão é vital para a vida. Por isso nós devemos nos esforçar. Por isso dá trabalho, porque é vital. Tudo que é bom é caro, não no sentido de preço, mas no sentido de valor, do que vale para você. O relacionamento vale, é valioso, é caro. É caro para nós, qualquer relacionamento. Jesus Cristo não desistiu de ninguém. Nós também não devemos desistir. Como igreja do Senhor, devemos nos esforçar. Não desistir, não se prostrar. Não viver em estado de prostração. Meu irmão, se você não se esforçar, você não tem êxito nos seus estudos. Se você não se esforçar, você não tem êxito no seu trabalho. Se você não se esforçar, você não tem êxito em seus relacionamentos. Amém? Vamos para o segundo item do nosso estudo. Comunhão que é fruto de dependência. Olha só. Nós vimos que a comunhão é vital, que o relacionamento é vital, que devemos nos esforçar para isso, para se relacionar, para termos bons relacionamentos como igreja, como indivíduos, como cidadãos. Agora nós estamos vendo que comunhão é fruto de dependência. Ninguém gosta dessa palavra, dependência. Ninguém gosta de ser dependente. Mais uma vez, a palavra de Deus, ela vai quebrando a banca, porque o mundo ensina para a gente que a gente não tem que ser dependente. Mas Paulo nos revela através desse texto, Paulo traduz os ensinos de Jesus nesse texto, dizendo o seguinte: comunhão é sim fruto de dependência. Meus amigos, observem uma coisa. Ao longo das cartas paulinas, ele faz sempre uma analogia entre a igreja e o corpo. Ele chama a igreja do corpo de Cristo. Ele faz sempre essa analogia do nosso corpo com a igreja. É uma analogia maravilhosa, perfeita. Porque tanto o nosso corpo quanto a igreja só funcionam presos à cabeça. O nosso cérebro comanda o nosso corpo. Tal qual Cristo, que é a cabeça da igreja, comanda a igreja. Nós não fazemos nada, nós não poderíamos fazer nada se não fosse assim. Vamos imaginar uma seguinte situação. Você quer correr, você vai correr. Seus pés estão sabendo disso. Seus pés estão ligados que você quer correr. Então seus pés começam a correr, mas seu corpo não quer correr. O que acontece? Seu quadril não se posiciona para a corrida, os seus braços não buscam equilíbrio, seus olhos não fitam, né? não focam no caminho. O que vai acontecer? Só seus pés quiserem correr, você vai cair, irmão. Porque o corpo não funciona se não for em unidade. O corpo, todos os membros do corpo são interdependentes um do outro e todos eles dependem dos comandos do cérebro. Olha que maravilha! Olha que maravilha! A igreja é da mesma forma. Os membros da igreja, nós, membros da igreja, somos interdependentes. Nenhum é mais importante que o outro. Mas a gente só vai avançar, tal qual no exemplo da corrida, a gente só vai avançar se estivermos guiados pela nossa cabeça, pela cabeça da igreja, que é Cristo. Se estivermos interligados e estivermos todos com o mesmo foco, o mesmo pensamento, conduzidos da mesma forma.
Meus amigos, a igreja para avançar precisa estar totalmente dependente de Cristo e dependentes, interdependentes um do outro. O mundo prega que ser dependente de alguma coisa, de alguém, é terrível. É terrível. Na sociedade hoje, ser dependente é sinal de fraqueza. Mas eu dependo de você. E você depende de mim, não fazemos nada sozinhos, irmão. Eu dependo das suas orações, quantos livramentos, quantas vezes Deus já me livrou de coisas que eu nem imagino, porque você estava orando por mim. Meu irmão, minha irmã, acredite, tem uma igreja orando por você. De quantos males você já foi salva? Porque é uma igreja orando por você, é uma irmã orando por você, é um irmão orando por você, o seu filho ora por você, seus pais oram por você. Alguém ora por você. Sabe por quê? Porque alguém depende de você orar por ela também. E porque você depende disso. Esse é o nosso chamado. Somos dependentes um do outro, não fazemos nada sozinhos. Precisamos e temos que depender um do outro. É um circuito fechado. Eu dependo de você, você depende de mim. Aliás, eu sempre, nas EBDs, eu gosto de desafiar vocês. E agora que eu vou fazer um desafio. Agora eu vou fazer um desafio, não planejei, eu nunca planejo, veio agora na minha mente. Vou fazer um desafio. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Ore. Escolha algumas pessoas que você sabe que precisam ter essa relação de dependência, que precisam ser dependentes da igreja, da comunidade da fé, que precisam deixar de viver soltos por aí e se amarrar, se agarrar a algo, se agarrar na unidade que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece essas pessoas? Eu conheço. Vamos fazer um propósito de oração? Assim que acabar, olha, essa IBD ela vai acabar antes do culto. Se você está assistindo, se você está assistindo na data da postagem, ela vai terminar antes do culto. Vai dar um tempinho para a gente orar antes do culto começar. Se você está assistindo posteriormente, melhor ainda. Porque você vai poder, assim que terminar, nós vamos fazer esse compromisso. Quando terminar aqui, eu vou dobrar meu joelho aqui no chão mesmo. Eu já peço ao Espírito Santo para ir revelando a você quais são essas pessoas que precisam, irmãos, estar de mãos dadas. Eu não tenho ninguém aqui agora para dar as mãos, mas eu acho que a igreja ela avança de mãos dadas. Você conhece pessoas que precisam caminhar de mãos dadas, que precisam deixar de caminhar sozinhas. E você vai orar por elas hoje, pedindo a Deus providência para a vida delas e que elas estejam de mãos dadas com você. Porque você é o agente. Quando você ora por alguém, você é o agente. Você é o agente de Cristo, do reino do Senhor na vida dessa pessoa. E é você que vai testemunhar com a sua vida. Talvez nem com palavras, mas com a sua vida, na vida dela. Amém? Desafio lançado? Vamos orar por aqueles que a gente sabe que precisam ser dependentes do Senhor, do corpo de Cristo, que estão andando por aí como mulas sem cabeça. Na minha infância, na minha casa, haviam muitos animais. E eu me lembro bem de um episódio em que, irmãos, isso era comum antigamente, a gente criava animais para consumir. Na minha casa tinha muito isso. Não morava na roça, não, mas era um quintal muito grande. Difícil ter isso hoje em dia, né? Era um quintal muito grande, a gente criava ali algumas coisas. E eu me lembro bem do episódio em que arrancaram a cabeça, acho que era de um pato. Ou era um galo, não lembro, acho que era um pato. Arrancaram a cabeça e ele saiu correndo sem cabeça. Meus amigos, ele batia numa parede, batia em outra, e saiu correndo pelo quintal e sujou tudo de sangue. Terrível. Desculpa estar falando isso para vocês agora, mas a pessoa que anda sem cabeça anda batendo por aí.
Porque ela não tem direção. Porque os membros do corpo estão descoordenados, estão independentes. E precisamos ser dependentes da cabeça que é Cristo. Então o desafio está lançado. Você vai orar por essas pessoas que o Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai falar com você. Amém? Assim que terminar aqui, a gente vai orar. Voltando, eu divagando, né? Estou falando uma coisa e de repente começa devagar. Voltando à nossa conversa. Somos igreja. Somos membros de uma igreja. Somos membros do corpo de Cristo. Ele é a cabeça. E só vamos avançar se for em comunhão. Dependentes de Cristo. Dependentes um do outro. Amém, igreja? O último item aí a gente vai finalizando. É comunhão, que é presença mesmo na ausência. E para isso vamos ler o versículo 6, lá do texto de Efésios, do nosso texto base. Deixa eu pegar aqui o versículo 6. O versículo 6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Todos. Irmãos, a comunhão entre nós só é possível a partir da comunhão com Deus. Um só Deus que é por todos, por meio de todos e em todos. Seja em nossas experiências enquanto igreja, seja em nossa vivência em sociedade, a comunhão verdadeira só é possível se Deus for o norte dela, se Deus estiver no comando dela, tal qual a gente viu anteriormente sobre Cristo sendo a cabeça e nos conduzindo. Só assim é possível ter unidade, ter comunhão, ter relacionamento. Na rede de casais a gente ouve muito aquela coisa do cordão das 3 dobras, é mais difícil de arrebentar. Né? Como diz aqui em Campos, a corda é mais difícil de pocar. Isso é maravilhoso, esse linguajar, esse dialeto campista. A corda é mais difícil de pocar se tiver 3 dobras. O casamento é assim. O homem, a mulher e Deus. Por que a gente fala isso, irmãos? Porque o relacionamento só é possível com Deus. A gente fala isso para casamento, mas isso vale para tudo na vida. A gente só consegue se relacionar. Os nossos relacionamentos só vão avançar, só vão colher frutos, só vão ser saudáveis se eles forem norteados, se eles forem amarrados por Deus. Amém? Paulo estava preso, pensando na igreja. Paulo, quando estava preso, irmãos, ainda assim, ele estava pensando na igreja. Sabe por quê? Porque ele vivia em Deus. Ele não perdia o foco. Paulo não perdia o foco. Paulo estava, ainda que separado, distante, ele estava junto. Ele estava produzindo para o reino. Ele estava trabalhando para o reino. Ele estava influenciando pessoas como eu e você que estamos lendo os textos dele hoje. Sabe por que isso? Porque ele era conduzido por Deus. Quando Jesus partiu, meus amigos, quando Jesus partiu, quando Jesus assuntou aos céus, os discípulos num primeiro momento ficaram assim, meio sem saber o que fazer, mas logo eles entenderam que eles deveriam andar em comunhão. Mesmo com o mestre não estando ali fisicamente com eles. E assim nós aprendemos a ser igreja. Ainda que o nosso Senhor não esteja fisicamente com a gente, nós aprendemos que a gente precisa, através de uma vida de oração, de leitura bíblica e da comunhão com os irmãos, a gente se relaciona com Deus.
né? Me lembro quando me converti, eu ouvia as pessoas falar, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo. E eu ficava, meu Deus, será que Deus aparece para essas pessoas? Mas não aparece para mim o que está acontecendo. E à medida que eu fui avançando, nas coisas de Deus, que eu fui adquirindo uma vida com práticas de oração, de leitura bíblica, de comunhão na igreja, eu fui entendendo o que era esse Deus falou comigo. Deus não aparece, pelo menos para mim, não aparece em louco na minha frente para falar comigo. Deus se relaciona comigo através do meu relacionamento com você, querido amigo e querida amiga que está agora assistindo essa EBD. Por exemplo, Deus se relaciona, Ele fala comigo quando eu leio a Bíblia. Deus se relaciona, fala comigo quando eu oro com a minha família. Por exemplo, Deus se relaciona conosco. E nós precisamos, ainda que distantes uns dos outros, permanecer nesse foco de relacionamento com Deus. Tal qual os discípulos se viram numa situação em que eles estavam longe do seu mestre, longe fisicamente do seu mestre, nós também, e ainda assim continuaram buscando e desenvolveram essas práticas que a gente adotou como igreja hoje, de orar, de ler a Bíblia, de estarmos juntos, irmãos. A mesa da comunhão é o elemento, para mim, mais lindo da ceia. Porque é ao redor da mesa que a gente se encontra. Ao redor da mesa a gente tem comunhão. A mesa simboliza que todos nós estamos ao redor. Estamos juntos ali, uns ao lado dos outros, repartindo pão, repartindo vinho, lembrando do nosso Senhor, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, meus amigos, eu encerro aqui hoje, deixando esse recado. Se há alguma coisa você precisa levar daqui sejamos dependentes um do outro. Nos esforcemos para viver os nossos relacionamentos. E, por último, busquemos a Deus. Busquemos viver em comunhão com Deus. Busquemos ser igreja, ainda que distantes da igreja. Graças a Deus, está passando. Ainda que devamos ter muito cuidado dessa questão da Covid, ainda que devamos manter todos os cuidados, irmãos, pelo amor de Deus, não se descuidem. Mas eu creio que o tempo está chegando em que a gente vai voltar. A igreja pode se reunir, ainda que com todas as restrições e atenções devidas, mas estamos voltando a estar juntos aos poucos. Isso é maravilhoso. E eu acho que desse tempo devemos e podemos levar a lição de que a gente tem que ser igreja em qualquer circunstância, em qualquer situação. Dependendo uns dos outros, se esforçando para se relacionar uns com os outros e tendo a consciência de que devemos buscar a Deus, porque Ele é quem norteia os nossos relacionamentos. Amém, igreja? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor cuida da sua igreja, porque é o Senhor quem nos conduz, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor é a nossa cabeça, porque o Senhor tem nos guiado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós nunca percamos de vista essa certeza absoluta de que nada seríamos que não fosse em Ti, que não fosse por Ti, que não fosse para Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, somos dependentes do Senhor. Ó Pai, renove em nós essa dependência, Deus. Faça, ó Deus, com que nunca percamos isso de vista. E dê-nos, ó Pai, filhos espirituais a quem, ó Deus, nós ensinamos, ó Deus, a quem, ó Deus, nós colocamos nossas intenções de oração, para que eles também sejam totalmente dependentes do Senhor. Agora, Pai, te peço que
ó Deus, como sociedade, como comunidade, ó Deus, inspire em nós cada vez mais, ó Pai, o senso de relacionamento. Que nós sabemos nos relacionar em todos os níveis, Pai, das nossas vidas. E que, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, através dessas relações, a gente possa colher frutos para o Senhor, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, porque o Senhor é a nossa cabeça, porque o Senhor é por nós. Muito obrigado, meu Pai, obrigado por sua igreja, obrigado por nosso pastor. Continue, Pai, dando a sua visão ao nosso pastor, Pai. Obrigado, Pai, pela tua igreja, pela igreja de Cristo na terra. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, Pai. Amém. Amém, meus queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.